Paz seja com os irmãos em Cristo. Hoje eu vou analisar o 7º mandamento da lei de Deus, que está em Êxodo capítulo 20, versículo 14. O mandamento diz assim: não adulterarás. O que significa esse mandamento? Não adulterarás. Será que ele diz respeito somente à infidelidade no casamento? Quando a gente fala em adultério, o primeiro ato que vem na nossa mente é exatamente a infidelidade no casamento. Mas por que a infidelidade no casamento é considerada adultério? Porque está violando uma aliança, está se violando um acordo, está se violando um pacto que foi feito através do casamento. Quando se introduz um terceiro elemento no casamento, quebra o que conceito? O conceito de serem dois em uma só carne. Quando entra um terceiro, já vai ser 3, já vai ser 4 e por aí vai. E a isso é chamado de quebra da aliança. Você se comprometeu a ser 2 em uma só carne, com o esposo ou com a esposa. Ao se relacionar com um terceiro elemento, constitui-se então agora uma quebra dessa união, uma quebra desse voto, uma quebra desse conceito de ser 2 em uma só carne. Mas será que adultério é só isso? Adultério não é só a questão da infidelidade conjugal. Por exemplo, a Bíblia fala muito da prostituição de Israel com os ídolos, na manipulação do culto de adoração a Deus, através das estátuas, através dos ídolos, através dos cultos idolátricos dos pagãos. Em Juízes 2,17, em Salmo 106,39, em Jeremias fala muito desse adultério ou dessa prostituição de Israel com os deuses. Então aí nós podemos observar que o adultério não é só entre homem e mulher. Em 2 Coríntios capítulo 4, verso 2 e também capítulo 2, verso 17, fala dos falsificadores da palavra, de homens que astutamente falsificam a palavra ou adulteram a palavra. Então quando o homem ele mexe na forma original da religião, no conceito original sobre Deus, ele está adulterando, ele está manipulando a palavra de Deus para enganar as pessoas. Logo, a Bíblia chama isso de adultério. Uma outra coisa muito importante em relação ao adultério é a alimentação. Em Gênesis 1:29, Deus deu alimentação natural para o homem. Quando o homem ele passa a ter uma outra forma alimentar que não seja aquela estabelecida por Deus em Gênesis, então aí ele está agora adulterando a sua alimentação, aquilo que Deus colocou para ele ingerir como sendo saudável, respeitando a constituição do organismo, que foi projetado para uma digestão de alimentos naturais. Logo, quando ingerimos a carne, estamos adulterando o organismo naquilo que ele não foi projetado para ter como alimento. E isso é uma adulteração. A gente pode observar pela anatomia do corpo humano e a dos animais carnívoros que nós não nos assemelhamos a eles em nada. A nossa arcada dentária, maxilar, esôfago, estômago, intestino, reto, tudo é diferente dos animais carnívoros, provando assim que o organismo humano não foi projetado para a digestão da carne. Ele se adapta a ela, mas não quer dizer que ele foi projetado para ela. E nessa adaptação ele vai sofrer grandes prejuízos. E uma contestação do próprio organismo em relação ao alimento cárneo é não fazer a digestão da carne. Ele é colocado de lado no estômago, vai apodrecer e depois, através desse processo de putrefação, é que vai ser eliminado do organismo, mas não pelo processo da digestão. Só isso, para mim, já vale como prova de que o nosso organismo não foi projetado por Deus para fazer a digestão da carne. Logo, quando nós colocamos a carne no organismo, estamos adulterando a máquina, o organismo, naquilo que ele não foi projetado para fazer a digestão. Mas aí alguém pode perguntar assim: mas não foi Deus que permitiu ao homem comer carne? É verdade, Deus permitiu ao homem comer carne, mas isso foi depois do pecado.
Na primeira ordem de Deus ao homem, que foi antes do pecado, ele deu os naturais. Após o pecado, ele teve que elaborar um plano para resgatar o homem. E nesse plano morria-se os animais. Foi introduzida a morte dos animais para a alimentação, numa figura do que aconteceria com Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo diz que a lei estava enferma, porque para cumprir a lei dos sacrifícios, o homem violava duas leis. Violava a lei dos 10 mandamentos e violava a lei natural do organismo, alterando assim o processo de digestão, o processo de alimentação do organismo, para o qual ele não foi projetado, alterando assim o processo de alimentação do organismo, ficando assim um sistema de digestão alterado. E obviamente que isso viola a lei do próprio organismo. Daí o apóstolo Paulo dizer que a lei estava enferma. Hoje, se nós continuarmos comendo a carne, nós vamos continuar fazendo a lei enferma. Obviamente, contrário ao sacrifício de Cristo. Ele veio exatamente para sanar essas brechas e eliminar a ofensa causada à lei dos 10 mandamentos e à lei natural do organismo. Uma outra forma de violação ou de adultério do corpo do homem é exatamente o tirar a barba. Diz lá em Gênesis 1:27 que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Deus então criou macho e fêmea. E nesse conceito de macho e fêmea, Deus cria então os machos com características diferentes das fêmeas. E uma das características do macho é exatamente o pelo no rosto, em que na fêmea não aparece. Então, diante disso, quando o homem ele rapa a sua barba, ele está adulterando a sua forma original como Deus criou. O rosto dele deixa de ter a característica do macho e passa a ter a característica da fêmea. E isso é uma violação da sua originalidade como macho e uma transgressão também dos preceitos da lei de Deus, quando Deus falou em Levítico 19:27 que o homem não poderia rapar a barba. Outras traduções não diz rapar, diz apenas cortar as pontas da barba, né? Nós devemos ter bastante cuidado para não cairmos nessa quebra desse preceito tão importante que é o 7º mandamento da lei de Deus. Resumindo então o entendimento do 7º mandamento. Quando se comete a infidelidade conjugal, quebra o 7º mandamento. Quando se coloca água no leite, quebra o 7º mandamento. Quando se adultera o combustível, quebra o 7º mandamento. Quando se viola um selo, um lacre de qualquer coisa, quebra-se o 7º mandamento. Quando se coloca no organismo um alimento para o qual o organismo não foi projetado para fazer a digestão, quebra-se o 7º mandamento, é um adultério também da alimentação. Quando o homem raspa o pelo do rosto, ele também quebra o 7º mandamento, ele está adulterando a sua forma original, como Deus o criou como macho. Então observem que é muito amplo o 7º mandamento. É por isso que a palavra de Jesus pergunta: quer ter vida? Se você quiser ter vida, guarde os mandamentos, porque cada um dos mandamentos vai estar protegendo, vai estar nos dando um suporte para termos saúde física, mental e espiritual.